Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 4. Essa noite, como é de costume, culto de Santa Ceia, um culto voltado muito para a reflexão. Eu quero levar você a refletir tudo que nós iremos falar. Talvez não arranque glória, não arranque hoje aquele avivamento, mas eu quero trazer um despertar para a sua vida hoje, no nome do Senhor. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 4, verso de número 18. Nós iremos ler alguns versículos. Você não vai fechar a Bíblia depois da leitura, você vai deixar ela aberta no nome do Senhor. Mas o texto que a gente vai meditar um pouquinho nessa noite é 1 Samuel capítulo 4, verso de número 18. Glória a Deus. Esse tema que eu vou lhe apresentar, ele não é um tema meu, é um tema de um outro pregador, mas que eu vejo que é de grande avalia o tema que ele ministrou. Eu quero falar nessa noite para você de Icabod e de Ebenezer. E aí, qual a sua escolha? Você quer Icabod ou você quer Ebenezer? 1 Samuel capítulo 4, verso de número 18, diz assim, irmãos, posso ler? 1 Samuel capítulo 4, verso 18, diz assim: E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos, estando sua nora, mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, e curvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabod, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Vá no capítulo de número 7, irmãos, e verso de número 12, que diz assim: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome a Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Bem, irmãos, podem sentar, mantenha sua Bíblia aberta. Eu queria que você voltasse no capítulo de número 2. Nós vamos voltar no capítulo de número 2, porque nós vamos entender um pouco dessa história hoje. Que depois o Senhor não houve no Velho Testamento, irmão, ou não houve até hoje, maior manifestação de Deus em milagres, em poder, quanto ao povo do Velho Testamento, e em especial o povo que estava na nação do Egito. Eles viram milagres, eles viram coisas extraordinárias acontecer. Só que lá da saída do Egito até Josué, aquele povo, irmão, era uma geração. De Juízes para cá, levanta-se uma geração, aonde esta geração, ela
ela vai esquecer-se do Senhor. Por quê? Porque mesmo quando eu falei aqui, lá de Gênesis de José, de Abraão, de Isaac e de Jacó, era um povo que eles tinham uma intimidade para com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas a geração que já estava no Egito foi uma geração que nasceu dentro dela. E nós sabemos que o Egito, ele era uma nação politeísta. Pastor, o que é isso? Ele adorava a vários deuses. Então esta geração, ela já começou a se corromper por aí. Por quê? Porque esqueceu-se do Deus de seus pais e começou a adorar, aos deuses do Egito. E daí em diante, irmão, essa geração, ela se torna uma geração corrompida. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, ele usou a Moisés, dando a ele a planta e a figura, para ser montada uma arca, e que esta arca, ela representava no Antigo Testamento a presença do Deus de Israel no meio do povo. Só que a Bíblia diz que o Senhor vai depois levantar sacerdotes. E esses sacerdotes que eram para cuidar da Arca da Aliança, eles vão fazer tudo de errado. Então, vai vir um sacerdote, na verdade, um sumo sacerdote. Por quê? Porque quando a arca foi construída, que depois foi levantado o tabernáculo e tudo, ela foi colocada no lugar santo do santo. Tinha um lugar santo e tinha um lugar santo do santo. Quem entrava no lugar santo? Os sacerdotes. Mas quem entrava no lugar santo dos santos? O sumo sacerdote. E nós vamos ver que a história vai nos falar que Eli, agora aqui em Samuel, ele é o sumo sacerdote que Deus levantou, que Deus escolheu. Porém, Eli, irmãos, ele tem dois filhos, chamados Ofni e Finéias. Só que esses dois filhos de Eli, eles são sacerdotes, porém estão fazendo tudo de errado ao Senhor. Vamos acompanhar? Pega aí o capítulo de número 2, verso 12. 2:12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Beli, e não conheciam ao... Vou abrir um parênteses aqui. Tu me perdoa? Vou abrir um parênteses. A Bíblia está dizendo que Ofni e Finéias, sacerdotes do Senhor, eles são filhos de Beli. Você sabe o que quer dizer isso nos dias de hoje, irmão? São filhos do diabo infiltrados dentro da igreja. Vêm para a igreja, pulam, dão glória, saem, mas são filhos do diabo. Porque não tem transformação de vida. Continuam vivendo a vida que viviam antigamente. É impossível conhecer a Deus e não mudar de vida. É impossível conhecer a Deus e não ter transformação. E aí, irmãos, por que aquela mulher vai chamar Icabod? Icabod significa perdeu-se a glória de Deus. E como é que perde a glória de Deus? Alguns falam. Lembra que eu falei que o povo já no Egito, dentro de uma nação politeísta, estava pecando? Vou lhe dar um exemplo aqui. Quando é que a gente peca, irmão? Quando nós crentes temos um time de futebol como algo importante. Quando nós deixamos de cultuar o Senhor para ir para um estádio. Quando
temos ídolos, cantores, pregadores, como ídolos que a gente acompanha a vida deles e tudo, né? Tudo isso vai nos tornando um encabor. A presença, por quê? Porque a Bíblia vai dizer aqui, filhos de Belial. Vamos lá. Porquanto, verso 13, porquanto o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira ou na panela, ou no caldeirão ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia a Siló. Também, antes de queimar em gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti, quando desejar a tua alma. Então lhe dizia: não, agora a se dá, e se não por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Irmãos, as pessoas estavam indo ofertar ao Senhor, e eles estavam tirando da oferta do Senhor para eles. Eles tiravam o melhor e deixavam as coisas ruins. Nós vamos ver aqui mais à frente que os filhos de Eli, eles passavam um cerol em todas as mulheres da época. A glória está indo embora, a glória está se perdendo, mas o Senhor vai levantar um justo juiz. Ele vai levantar um jovem chamado Samuel, moço, jovem. Por quê? Porque ele sendo o sumo sacerdote, pai de Ofni e Finéias, ele pecou com o pecado da omissão. Ele até chegou a falar com os filhos, porém ele não tomou uma decisão. Irmão, abro outro parênteses. Quantos de nós estamos aqui que os nossos filhos, toda semana, estou dizendo os nossos filhos, mas outros dizendo que os nossos filhos, toda semana, você vê ele trocando de namorada, né, e ninguém fala nada. As nossas filhas trocando de namorado e ninguém fala nada. Ou seja, pecando com o pecado de omissão. Então é ali. Por quê? Porque o povo, em momento e assim, o povo vai dizer para ele o seguinte: olha, ele vai dizer bem aqui, irmãos, que diz assim, ó, capítulo 2, verso de número 22, diz assim, ó: era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízos julgarão. Pecando, porém, homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Irmão, os filhos de Eli estavam com o coração endurecido. Ou seja, eles disseram: ainda que meu pai esteja falando, eu não acatarei o conselho dele. E muitas das vezes, para nós pais, repreender os nossos filhos é dolorido, é ou não é? Então não passe a mão na cabeça do seu filho, irmão. Seja o que for, não passe a mão na cabeça do filho.
Porque esse homem pagou um alto preço. Ele julgou Israel 40 anos. Ele até falou com os filhos. E ele, como sumo sacerdote, ele tinha o dever de repreender. Ele tinha o dever de tirar os filhos do erro, que estavam fazendo, roubando as ofertas ao Senhor. E aí, o que é que vai acontecer? No capítulo 4 que a gente leu, os filisteus vão levantar guerra contra a nação de Israel. Os filisteus vão vir brigar com Israel. E na primeira batalha, quem é ferido? 4.000 homens. Vamos acompanhar o capítulo 4, verso de número 2. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. Estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Eu disse para os irmãos que a arca representava a glória de Deus. E aí eu disse para os irmãos que uma geração se levantou, se contaminou, esqueceu-se dos seus pais, e agora esta geração está enfrentando uma guerra. Esta guerra, os filisteus saíram para guerrear com Israel, e eles fizeram o quê? Na primeira batalha foram feridos 4.000 homens. Quando feriram, o que foi que aconteceu? Israel recua. Se você ler o texto quando chegar em casa, Israel vai recuar. E quando eles recuam, aí eles voltam a se lembrar que a arca era o símbolo da presença de Deus. E o texto vai dizer para nós, continua aí, irmãos. Vamos lá. Verso de número 3. E tomando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e vindo no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor, dos exércitos que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finés, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremer. Eles mandaram buscar, a arca veio. Que foi que trouxe? Ofni e Finés. Quando a arca estava chegando no campo de batalha, o povo começou a pular, se alegrar, se exaltar. Era fogo de palha, porque a arca estava lá, mas a presença já não mais estava. Quantos de nós, irmão, a gente está aqui cuspindo fogo, pisando em brasa, para mostrar uma coisa que não é? Que lá no secreto do profundo, só quem conhece é o Senhor teu Deus. O teu conhecimento nada é para o Senhor se tu não praticar. Não adianta cuspir fogo, não adianta pisar em brasa, não adianta mostrar para ninguém que é crente, se lá no fundo a glória já se foi, se lá no fundo a presença já se foi, irmão. E nós precisamos entender uma coisa, que esta terra, esta geração, eu e você, sem a presença nós não somos nada. Nós somos uma carcaça humana sem a presença. Mas por que a gente está perdendo a glória e acabou? Porque a gente está na nossa autoconfiança. A gente está naquele papo furado de que eu aceitei Jesus, eu estou salvo. O povo mentindo para você. Aceitei Jesus, estou salvo. Não, irmão. Isso, você aceitou Jesus, não é o motivo de estar salvo. Você aceitou Jesus, você deu o primeiro passo. Agora você tem que se manter buscando
sacerdote a presença do Senhor. Bendito seja o nome dele. Sabe por quê? Porque acabou, irmão, vai se perdendo a glória de Deus, vai deixando a glória de lado, vai rejeitando ele, e isso daqui, irmão, todos nós que estamos dentro deste recinto, eu e você, começando por mim, nós não cumprimos o primeiro mandamento do Senhor. Porque o primeiro mandamento do Senhor qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. O que nós temos são desculpas meramente esfarrapadas. Abro um parênteses. Quando a gente era do mundo, a gente passava a noite bebendo uísque, vodka, Red Label, cavalo preto, cavalo branco, caranguejo, pitu, prata, ouro, e tudo estava lá. Bora, menina, bora pra praia hoje, pô. Passou a noite bebendo, mas viu ainda tem fôlego para ir pra praia. Aí chega 4, 5 horas aqui da tarde, 6 horas tem um pagode, tem um forró, bora, vou. E nem no outro dia e não cansa. E nós, irmãos, sem exceção de todos nós, começando por mim, dentro deste recinto, nós apenas usamos desculpas meramente esfarrapadas. Senhor, eu estou cansado, não dá, hoje não tem, não. Ei, Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas. A glória está indo, irmão. A glória está se perdendo. E nós estamos brincando diante de um fogo de batalha. Porque Jesus está voltando. A terceira guerra já começou. Não, pastor, não começou, irmão. O que está acontecendo é um escalonamento, onde ela está ganhando força. Você viu esta semana que a Rússia invadiu um país da OTAN, Organização dos Tratados das Nações, que tem como país-chefe os Estados Unidos, e uma cláusula pétrea da OTAN é que se algum inimigo invadir 1 milímetro do seu território, ele será atacado. Nós estamos terminando as 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel já está em vigor, igreja. A gente viu isso aqui, lá atrás da doutrina. Está fechando as 70 semanas de Daniel, que são 3 anos e meio. Ei, o mundo vai haver a guerra para vir o tal do anticristo pronunciando a paz, e acabou. A glória está se perdendo, porque aqueles que sabem fazer o certo não fazem o certo, ouvem infidelas, e o sumo sacerdote ainda é omisso em fazer o que era desagradável ao Senhor. É por isso que a Bíblia diz que um homem fugiu, aí prosseguindo, levaram a arca, o povo se alegrou, fizeram barulho, mas não tinha a presença. Acompanhe o texto comigo. Verso de número 6 do capítulo 4. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Opa, os filisteus já ficaram com medo. A arca está aí. A arca é a presença. A gente vai ser destruído. Só, irmão, a arca pode estar, mas se não tiver a presença, pode estar cuspindo fogo, pode estar levitando, pode estar pisando em brasa. Você pode ser um mero ator, uma mera atriz, mas se não tiver a presença, você não é nada. Segue o texto. Pelo que os filisteus se atemorizaram, verso 7, porque diziam: Deus veio ao arraial. Diziam mais: ai de nós, que tal nunca jamais sucederá a ninguém. Ai de nós, que nos livrará da mão destes grandes deuses.
Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Aí o verso 9: esforçai-vos de serem homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus de Israel, foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda. E foi grande o estrago que caíram de Israel. 30.000 homens já tinham sido feridos quantos homens? Lá no começo eu falei quantos homens? 4.000. Foram feridos agora quantos homens? 30.000 homens de pé. Por quê? Porque um filisteu se levantou e disse: eles só estão com fogo de palha. A arca está aí, mas a presença não está. Sabe por quê? Porque os sacerdotes estão fazendo tudo de errado. Estão roubando as ofertas do Senhor. Estão ali passando seroque nas mulheres. E o pai deles não fez nada. Então feriram 30.000 homens de pé. E vão ali. Israel, agora está perdendo a batalha. E sabe o que foi que eu aprendi nessa tarde? Algo muito lindo do atributo de Deus. Que o juízo de Deus, ele está lá no final. Porque se Deus fosse usar o juízo dele em primeiro lugar como atributo dele, nos nossos erros, ele já nos puniria, nos mataria. Mas o juízo dele é lá no final, porque um dos atributos dele começa com o quê? Com amor, com a misericórdia, com a bondade e com perdão. Se a gente erra, ele usa o atributo do amor. Se a gente acerta, ele usa o atributo do juízo. Abra um parênteses, irmãos. Olha, quando a gente aprende, a gente glorifica o Senhor, não é verdade? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Esta semana, o dono do prédio, ele me ligou. Morava um cidadão aqui em cima, crente. Esse cidadão saiu da casa. Quando foi no mês de agosto, ele me mandou uma mensagem pedindo a contribuição da água. Eu mandei. E aí, quando foi agora, o dono da casa me ligou e disse: pastor, chegou um novo inquilino, ele está aí e tem um papel de água atrasado. E eu falei com o antigo morador e ele disse que ainda não pagou o papel porque o senhor não contribuiu. Eu disse: foi mesmo, irmão? Foi. De repentemente eu fui no WhatsApp deste rapaz, abri lá o print do comprovante que eu tinha pagado, printei o comprovante e mandei para ele, para o dono do prédio. Na mesma hora, o dono do prédio, alguns segundos depois, replica e diz: pastor, acabei de voltar a falar com ele. Rapaz, como é que você diz que está devendo a água porque o pastor não contribuiu? Está aqui o comprovante que o pastor acabou de me mandar. Aí a história mudou. Não, é porque eu tive que gastar o dinheiro, tive que fazer isso, tive que fazer aquilo, mas tal dia eu vou receber dinheiro e eu vou pagar. Ei, o Senhor já estava fazendo juízo por mim, né? Porque eu não estava fazendo o que era errado, eu estava fazendo certo. E eu tinha todos os comprovantes, eu mandei para o dono. Você está entendendo como que é o agir do Senhor? Você está entendendo como é que Jesus trabalha? Aí, irmãos, continuando, a Bíblia diz que um homem conseguiu escapar, fugir. Aí esse homem vai chegar de volta em Israel e ele vai levar a notícia para Eli. Eli já era um cidadão velho, quase cego, pesado. Só que o que mais me chama a atenção é que quando o mensageiro diz para Eli que seus filhos estão mortos, Eli não se entristece. Agora por que, Paulo? Por que, irmão Renato? Porque Eli, Deus já tinha levantado Samuel. Lembra quando Deus chamou Samuel? Samuel, Deus deu um sonho a ele. Aí Eli depois chamou Samuel e disse: conte-me tudo o que o Senhor lhe falou. E Samuel foi contar. O Senhor disse que vai te tirar da posição de sumo sacerdote. O Senhor disse que vai matar teus filhos. Então, quando ele ouviu que os filhos estavam mortos, ele não se entristeceu. Mas quando ele ouviu que a arca foi tomada, o homem deu um piripapo, caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu.
porque ele sabia que sem a presença a gente não é nada, irmão. Não adianta a gente querer fazer as coisas com a nossa sabedoria. Eu vou falar com o médico ali porque o médico é meu amigo. O homem não vai fazer nada por você. Aí a mulher de Finéias está grávida. A mulher de Finéias está grávida. Ela escuta a notícia. Ela não se entristece porque o marido morreu. Mas quando ela escuta, diz: ei, a arca foi tomada. Não era a época dela ter o menino. O menino nasceu prematuro. Ela não teve contração. Já deu o ovador e ela, puf, porque a arca foi tomada. Aí ela está quase perecida, ela vai morrer. Aí ela vai botar o nome do menino e acabou. Ora, a arca foi tomada, irmão. Aí fez o que? Ela está dizendo: a glória do Deus de Israel está nas mãos de pessoas erradas. Deus não quer uma igreja de fachada. Deus quer uma igreja lavada, remida, santificada e purificada pelo seu Santo Espírito. Eu posso estar bonito aqui, blusinha fechada, calça fechada, sapato, pastor, homem de Deus, mas eu posso ser um lobo devorador se você não me conhecer. Irmão, só diga que um homem e uma mulher é de Deus quando você conhecer as ações, as atitudes e os atos dele. Nunca diga que é um homem ou uma mulher de Deus na primeira vista porque você não sabe. A Bíblia diz que se conhece a árvore pelos frutos. A glória agora se foi. Os dois filhos morreram no mesmo dia. Eli passou. Mas tem um que ama o Senhor, o jovem Samuel. Elias disse: Senhor, eu só fiquei eu sozinho por profeta. O Senhor disse: Elias, larga de ser besta, porque eu ainda aguardei mais 7.000, Elias. Sempre vai ter os remanescentes que o Senhor vai guardar, irmão. Sempre vai ter um pequeno grupo que o Senhor vai guardar. Dizia eu esta semana, acho que foi na quinta-feira aqui na doutrina, não sei se foi aqui no Nepal agora, que queimaram um grupo de cristãos vivos. No outro dia, sabe o que é que tinha acontecido? Sabe o que é que estava acontecendo no outro dia? Os irmãos tinham queimado um grupo de irmãos no dia. No outro dia, os restantes que estavam vivos, sabe o que eles fizeram? Estavam no mesmo canto cultuando o Senhor, sabendo que poderiam morrer de novo queimados, mas estavam lá cultuando ao Senhor. Onde estão as nossas forças, irmão? Eu apontar a obra de Deus, que a obra não cresce. Eu apontar a obra de Deus, que a obra de Deus é isso, falta aquilo. Mas onde está a minha participação? Onde está eu? Em que eu estou contribuindo? Em que eu estou fazendo? Em que eu estou trabalhando para que esta obra cresça, para que a palavra do Senhor se expanda, para que o evangelismo alcance vidas? Não! Ei! A glória está se indo, irmão. A glória está indo embora. Essa igreja que está aí fora é uma igreja ilusória. É uma igreja de fachada. É uma igreja que mostra uma coisa que ela não é. É uma igreja que ela só pensa em si, mas não pensa no seu próximo. Não pensa no
Senhor. Se você observar essa geração que se levantou do Egito para a geração de Abraão, de Isaac e de Jacó, você vai ver que o Senhor pediu o único filho que Abraão tinha, e ele foi lá e fez o quê? Com um sinal de obediência, com um sinal de respeito e com um sinal de fé ao Senhor, ele foi sacrificar o seu filho Isaac. Eu pergunto a você, o que é que nós temos sacrificado ao Senhor? Nós temos sacrificado ao Senhor, irmão. Nós temos sacrificado ao Senhor da forma que Ele quer, porque o sacrifício do Antigo Testamento, ele não poderia ter mancha, ele não poderia ter mácula, ele não poderia ter um arranhão. Tinha que ser um animal puro, né? Sem mancha, sem mácula, sem perna quebrada, sem ser aleijado, sem nada. Tinha que ser um animal limpo, porque no Antigo Testamento o que fazia Deus perdoar o pecado do povo era a expiação do sangue. No Novo Testamento, o que perdoa o pecado do homem é o sangue do Filho que foi derramado na cruz do Calvário. É Ele que perdoa. Mas aí agora vem um jovem Samuel. A hora é avançada, eu não vou conseguir me debruçar em todo o texto. Mas, irmãos, nós usamos sempre de desculpa em dizer assim: pastor, eu não consegui mudar ainda, eu não consegui me libertar, me transformar, porque eu não consigo, o mundo é difícil. Não é o ambiente que determina o que a gente vai ser. A gente pode estar dentro de uma casa de prostituição, quem decide se prostituir sou eu ou não. A determinação parte de nós e não do ambiente. É a gente que tem que ter a determinação de dizer assim: ei, o mundo está de mal a pior, mas a minha fé continua viva para a glória do nome do Senhor. A arca, irmão, ela foi tirada. Tem coisas que a gente pensa, irmão, tem bênçãos que ela podem trazer prejuízo. A arca foi para a mão dos filisteus. O que foi que causou? O Deus deles, chamado Dagon, foi todo dilacerado, quebrado. E eles não entenderam. O que está acontecendo? Era a arca que estava lá. O povo estava tendo hemorroida, estava sendo ferido. Deus feriu o povo com hemorroida. Eles não estavam entendendo. Aí eles disseram: peraí, a gente precisa descobrir o que é. Vamos fazer uma prova. Que prova é essa? Pega ali a arca, pega uma carroça, pega ali uns boi. Só que, irmão, outra coisa que eu aprendi agora à tarde, meditando nessa palavra, é: você tirar filhote de vaca é mais complicado. Só que os filisteus conseguiram tirar as vacas ali que nunca tinham pegado canga, porque quando colocasse uma canga em cima da vaca, ela ia dar um pinote, ela ia dar coisa, ela ia fazer tudo. Só que a gente precisa de uma prova, saber por que o nosso Deus foi, ali quebrado, por que o povo está sendo ferido com doença. Vamos fazer o seguinte: vamos botar a arca em cima dessa carroça, vamos botar os bois aqui e vamos botar um vigia bem longe, e a gente vai soltar elas e vai ter uma bifurcação. Para cá vai para Sírios, para Israel, para cá vai para outra terra. Se elas dobrarem para o bando de Israel, nós saberemos que foi o Deus deles que está causando esta praga no nosso meio. E assim eles fizeram, irmão, soltaram os animais, e quando chegou lá na bifurcação, as vacas dobraram para o lado de Israel, e eles entenderam: ei,
todo este castigo que nós estamos sofrendo é porque o Deus deles é quem está nos castigando. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é único, Ele é eterno. Não há outro Deus além dele. O meu coração, o teu coração tem que ser do Senhor. Lembra por que eu digo aqui, irmão? Você tem que olhar para sua esposa e dizer assim: filha, você não é o meu grande amor. Filho, você não é o meu grande amor. Meu grande amor é o... Você está em segundo lugar. Evangelho é sacrifício, é renúncia, irmão. Renunciar as coisas para o Senhor é complicado. Renunciar as coisas para o Senhor é difícil, porque a terra, ela nos traz muitas coisas que aos nossos olhos parecem ser bom, agradável, mas Israel perdeu a glória. Mais à frente, outro dia, quando o Senhor permitir, nós vamos ver que Saul reinou mais de 40 anos, se não me falha a memória, 70 anos na nação de Israel, e ele nunca mandou buscar a arca de volta. Depois que Davi assume o trono de Israel, é que Davi vai entender que ele precisa da arca no meio da nação, para que as bênçãos e a vitória do Senhor cheguem. Como está a minha e a tua vida? Não na aparência. Como está a minha e a tua vida no oculto do Senhor? Está perfeita, agradável na presença do Senhor, irmão? Aí vem Samuel, vai enfrentar batalhas, vai enfrentar guerras, mas agora o Senhor está usando aquele homem, porque a arca, que é a presença, ela muda a vida do homem. Quando a arca chegou na casa de Obed-edom, Obed-edom, ele era um escravo. Por que mandaram a arca para a casa de Obed-edom? Manda para lá porque se ele morrer, o escravo mesmo, pronto, acabou. Aí depois, no primeiro mês, foi que levaram a notícia para Davi. Davi, o homem da Davi. Passou 3 meses, volta no noticiário, Davi, o homem agora é rico. Pelo contrário, a arca está fazendo é bem Obed-edom. Irmão, aonde Deus está, encerra-se picuinha, falatório, disse-me-disse, fofoca. Isso não é para existir no meio do povo de Deus. Porque se a glória está na minha vida, a minha vida engrandece ao Senhor, o meu Salvador. Eu sou a arca, eu tenho a presença, eu sou o templo, eu sou morada do Espírito Santo. O que é que a gente vê hoje? Igrejas, placas de igreja, umas querendo ser melhores do que as outras. Aqui eu tenho mais gente, aqui eu tenho mais instrumento, aqui eu tenho mais isso, aqui eu tenho mais aquilo. Aqui não. O que o mundo está precisando é de pessoas que se levantem como João Batista e digam: Jesus está voltando e Ele quer te levar para morar no céu. Samuel agora, irmão, ele vai oferecer um sacrifício ao Senhor, e esse sacrifício vai agradar ao Senhor. Aí Israel vai voltar para o campo de batalha. Quando eles voltam,
agora o Senhor dá vitória a Israel. Quando o Senhor dá vitória a Israel, aí por isso que Samuel coloca uma pedra entre Sem e Mispa, e ele vai escrever nela e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Será se você não entende que vale a pena ser fiel ao Senhor? Ainda que meu casamento se acabe, eu continuarei na presença do Senhor. Ainda que ainda que a minha única filha que eu tenho, o Senhor resolva levar, eu ainda continuarei louvando ao Senhor. Ainda que o Senhor leve a minha esposa, me leve, eu continuarei louvando ao Senhor, porque o Senhor tem que ser a minha prioridade, tem que ser a tua prioridade. Glória a Deus, Senhor. É Ele que muda as nossas vidas. Glória a Deus. Foi o Senhor que foi para essa cruz. Disse assim: eu te amei de tal maneira que eu dei o meu único filho para morrer por você. Entreguei o meu único filho para morrer por esta nação, por este povo. Eu queria convidar você, irmão, para você trazer a glória do Senhor de volta para a sua vida. Eu queria convidar você para você chamar essa glória de novo, essa presença. Glória a Deus. Irmão, eu estava ouvindo um pregador essa tarde, eu chego a ele. Às vezes você me vê pregando, com os olhos cheios de lágrimas, chorando. Sabe o que é isso, irmão? É que enquanto eu estou aqui, eu estou sentindo a presença. Glória a Deus. Enquanto eu ministro, eu sinto a presença, eu me alegro com o Glória a Senhor. Deus. E uma coisa eu posso dizer para você: que o homem, quando está cheio da glória, ele não se importa com o outro que está ao seu lado. Ele pula, ele rodopeia, ele dá cambalhota. Lembra de Davi, quando voltou aqui da batalha, ele vinha tão alegre que ele tirou as roupas sacerdotais, começou a pular. A mulher dele estava lá no duplex dela, abriu a janela, botou a cabeça do lado de fora. Oh, coisa linda, né, Davi? E essa situação para tu rei de Israel, ela disse. Aí ele vai olhar para ele e disse: Abigail, né? Não, Mical, né? Eu estou feliz com meu Senhor, porque a gente está voltando de uma guerra e Ele deu vitória a nós. Então, na presença dele, eu salto, eu pulo, eu bailo, eu me alegro. Sabe por quê? Porque é Ele que peleja as nossas causas. Esse é o maior prazer que a gente tem que ter, igreja. É verdade. Glória a E Deus. louvar o Senhor em todo o tempo das nossas vidas. Glória a Deus. Porque o Senhor é bom em tudo. É verdade. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Glória a Deus. Chama essa glória de volta para a tua vida. Chama. Glória a Deus. A glória de você falar línguas estranhas. Glória a Deus. A glória de você sentir a presença dele. A glória de você ser tocado por ele. Aleluia. Diga: Senhor, se em algum momento eu me tornei um encabou, uma pessoa sem a tua glória, eu estou entendendo hoje que eu preciso ter a tua presença. E como é que eu faço isso, irmão? A gente dizendo assim: em fervente oração, veio teu coração.
o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Senhor, sou poder, te virá socorrer. Quando todo deixares faltar, quando todo perante o Senhor estiver, todo teu ser Ele controlar. Só então tem poder quando tudo deixares faltar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz do Senhor. Foi por Deus não sentir, não sentir, se abrir, todo deixares faltar. Quando todo perante o Senhor estiver, todo teu ser Ele controlará. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando todo deixares faltar. Fica de pé. Deixa tudo no altar do Senhor.